vamos falar o que aconteceu, né? Porque, na verdade, essa é a semana das reuniões de acionistas, né? Tá tendo várias. E as mais relevantes, a gente tem pra falar da Sony também, teve da Take-Two e teve da Ubisoft. E aí, galera, né? A gente vem falando há muito tempo, a condição da Ubisoft tá complicada, vai ter esse negócio aí que eles vão dividir a empresa agora e tal, porque estão na mal das pernas, e foi muito falado que o Assassin's Creed Shadows teria que vir muito bem, e que não, mesmo assim não iria salvar a Ubisoft, mas que seria algum respiro, alguma coisa pra frente, e o jogo foi muito bem recebido, realmente. Mas vendeu muito abaixo do esperado. Não são vendas irrisórias, mas pro tamanho do jogo, o custo do que se esperava, é muito abaixo. Claro, o Biscuit vendeu mais. Essa é a estatística pra vocês aí. Nossa, né? tá Mais nível. que o Sim. Assassin's Creed? Vamos Não lá, é possível, não é possível. presta atenção. E Ó, custando muito menos. o Que dor. que dor. saiu foi que E feito por um cara da Ubisoft. vendeu 1,7 milhões no PlayStation 5, tá certo? Tá. E mais algumas coisas no PC e tal, deu 2 milhões e pouco na estimativa, porque eles não passaram exatamente a quantidade. Além de tudo, aí depois que teve essa informação, as ações da Ubisoft caíram 22%. Nossa, É cataclisma, tudo pô. isso? Tudo isso? Cataclisma, tá? Então aqui, ó. Após rumores sobre Shadows não ter vendido tão bem quanto a Ubisoft esperava, o mercado deu um sinal muito claro da falta de confiança, fazendo as ações já vindo de péssimos meses desabarem. Bastou o relatório financeiro da firma ser apresentado aos seus acionistas para que o valor das ações tombasse em 22%. Meu Deus do céu, 22% é muita coisa, gente. É muita coisa. Além do desempenho muito aquém de esperar dos últimos lançamentos, como o flop do Star Wars Outlaws, pesa na queda de ações a falta de boas perspectivas com nenhum grande jogo no caminho, tá? Os investidores esperavam um crescimento de 13%, mas na prática a receita da empresa ficou abaixo do 1,9, acho que bilhões de euros. Tá milhões, mas deve ser bilhões, né? De euros previstos. Analistas É, a consultados receita pelo de Eurogamer 1,9 temem que possa milhões precisar fazer é novos pouco. cálculos com os funcionários, ou pode ou não levar ainda mais cortes e demissões, tá certo? E sabia que saiu Que tristeza. DLC do Outlaws? Agora. Saiu agora há pouco. Ninguém nem falou sobre isso. Bizarro, também- pô. Cara, até triste, porque o Shadows foi um ótimo Foi jogo, um né? ótimo jogo. Tipo, eles mereciam Eu aqui com a colher minha os frutos. camiseta do Shadows. E o Outlaws foi um jogo legal. Não é ruim. Não é ruim, Longe né? de A ruim. gente tinha falado, né? É Longe de ruim. um 7,5 sólido. 7,5, Então. É só uma triste. pena. É triste. Porque eu começo a sentir que talvez a Ubisoft tenha entrado num abismo, um poço. vórtice, né? Não, um poço de reputação que é difícil de sair, sabe? Eles têm que fazer um jogaço pra sair desse... E aí eles fazem o Shadows, que é um jogo muito bom, só que não é o suficiente. Então, o que vai ser? Eu não sei o que vai Exato. ser. Talvez Se o leve Assassin's tempo, Creed né? não é, Que é o carro-chefe, né? o que eles vão fazer agora? A gente ainda tem outras grandes franquias. A Far Cry, por exemplo. Sim. Mas não é maior que o Assassin's Creed, né? Não. A maior que eles têm é o Assassin's Creed. Se nem isso tá resolvendo pra eles. Exatamente. Assim... Mas- Não, por favor. Não, eu só ia falar que algumas vezes a gente já comentou aqui que talvez só o Assassin's Creed não seria o suficiente, mas de repente pudesse ser um degrauzinho aí pra realmente voltar ao que era. Mas, não sei, O desculpa, Ulisses Nico. falou um negócio que Não, não, é ele bem tem essa parada. razão. Ele falou, também disponibilizaram na Ubi Plus por R$60. Quem vai comprar por 300? Isso você tem razão. A Ubisoft colocou isso, e aí isso com certeza gera uma distorção nas vendas que, pô, a Microsoft fez um modelo de negócio insano de muito tempo, tendo muito dinheiro pra sustentar que é o Game Pass. Que é isso, você para de vender seu jogo. Que a galera pega a assinatura. A Ubisoft não fez essa base. Então, eu acho que a Ubisoft não tinha como marcar com isso aqui que eles fizeram, né? Eles pegaram toda a base do PC, que é o quê? 200 milhões de jogadores, né? Por aí, Por aí? pra mais. E deram um jogo a R$60. Reais, gente. Tipo, em dólar, sabe? Porque um mêsinho ali, você mata o jogo. Pois é. E aí o cara para de Né? assinar. Pra assinatura. Você para de assinar porque não vai ter outros jogos lançamento em breve. Exato. Não é um serviço que tem atualização constante. Sim. E imagino que o que tiver lá você já jogou ou não tem Então, interesse. isso aí É. com certeza E influenciou. o canibaliza Outlaws vendas. também teve o negócio que eu cheguei a comentar, né? Ele demorou pra lançar na Steam. Ele não lançou Aham, no dia 1 na Steam. Ele E eu não demorou. sei por que a Ubi insiste nessa estratégia. Porque eu acredito sim que a Steam, não porque é uma boa plataforma, mas tem tanto usuário lá, que quando lança um jogo, a galera compra o lançamento lá. A galera gosta de comprar lançamento. Tem uma cultura do usuário de Steam de entrar na Store e ir lá nos mais vendidos, novos lançamentos, e ver o que tem de interessante de comprar. Isso é comum, sabe? Isso não existe em outra store online de PC. Mas isso é uma estratégia datada, né? Meio 2014, assim, de tipo, não vamos Totalmente, dividir cara. nosso share com a Steam, vamos lançar o nosso Já próprio tenho launcher. pra entender que não é uma boa estratégia, né? Já faz Todo tempo. mundo já fez isso. Aí e deu já errado pra todo mundo.
Só a Rockstar que mantém ali o dela, porque Ela bom, consegue. é a Rockstar, Mas enfim. mesmo assim é morto isso aí. E mesmo assim É. tem na Steam, Tem na né? Steam, exatamente. Você só tem que conectar o launcher da É, Rockstar. é. Mas Não, a estratégia tá datada há Indo muito tempo. nessa toada do que a Tá falou, né? Que seria um degrauzinho pra ela enxergar um caminho de melhora. Algumas outras reflexões que isso me trouxe da Ubisoft, além da questão de reputação, credibilidade, imagem, é que ao longo dos últimos anos, vamos pegar a última década, galera, muitas empresas novas e estúdios surgiram. A gente tem muito mais jogo agora Muito. do que antes. Muito mais, sim. Então, o Assassin's Creed, ele compete hoje o tempo do jogador e o dinheiro muito mais do que antes. Sim. Então, lançar um Assassin's Creed hoje, por mais que ele seja bom, como é o Shadows, ele tá competindo o tempo das pessoas, o dinheiro, a disponibilidade, com muito mais jogo do que no passado. Aham. Então, a Ubisoft, ela tem um problema aí maior do que apenas o sucesso. Ela tem uma competição muito maior, certo? Você abre o Game Pass e tem ali um dilúvio de jogos bons. Ou a própria Plus também. Ou pra quem quer comprar, promoção, tem muita coisa. Steam é um dilúvio de promoção de coisa boa. Então, o tempo do jogador hoje, ele é disputado muito mais do que antes. Perfeito. É muito mais. o Você que tem é- um Clair Obscure. O que é curioso porque, assim, né? Olha o nome da franquia. É. Então, É, assim, pois é. a presença de Assassin's Creed, quantas pessoas aí não falam que, de repente, algum Assassin's Creed tá no hall aí de 5 jogos favoritos da vida? Pois O é. 2, por exemplo. É gigante. E né? aí é curioso pensar que atualmente é isso que o Mika tá falando. Tipo, o nome Assassin's Creed, ele entra pra competir com jogos que estão saindo agora. É? Exato. O cara que vai jogar o Assassin's Creed Shadows, ele vai falar: nossa, mas tem o Clair Obscure. Nossa, mas daqui a pouco tem o Death Stranding 2. Nossa, você entendeu? O cara, ele vai pensar muito Dá pra ir mais. além. Um Blueprint, que é bem mais barato. Blue Tipo, hoje em Prince? dia a Não. cena dos jogos É. AA Indie é muito maior do que O Split Perfeito. Fiction que saiu Split agora. Fiction. E assim, jogos mais baratos. E não só isso, cara. Tu pega o Game Pass, por exemplo, cara, no último mês é Doom, Blueprint e Clair Obscure. Tudo isso no Game Pass. Nossa, tem pô. o Doom, exato. É o Doom agora, né? que E, tá- e tá aí no a Game gente Pass. entra, Odava, além da questão de preço, né? O que a gente comentou. A gente entra na questão de tempo. Porque hoje o tempo, eu sempre bato muito nessa tecla, né? O tempo é um problema grande, porque tem muito jogo e menos tempo pra jogar. O tempo é finito. O tempo é É. finito. E bem finito. O dinheiro também é finito. E outra coisa também, né? mas Isso é uma- tempo- isso é uma coisa a se considerar. O Valhalla é de 2020, Uhum. tá? Passaram 5 anos. E o Assassin's Creed Shadows tem diversas melhorias e tal, mas ele continua com a mesma questão do Valhalla aí, do Odyssey e tal. Um jogo inchado pra cacete, gigantesco. Passou meia década, pô. Comportamento do consumidor também dá. A galera que comprou o Valhalla e tinha tempo pra jogar 100 horas, passaram 5 anos. Talvez ela não tenha mais tempo todo. Uhum. Tá entendendo? Tem tudo isso a levar em consideração, É. porque a Ubisoft repete os seus modelos, Sim. sabe? E aí, outra coisa também. O Zero me falou, que ele viu um vídeo. Ah, procura esse vídeo, Zero, pra mim. Que você falou dos caras do Clair Obscure, do Mocap. Que Boa. o Clair Obscure, por exemplo, tem uma ótima modelagem de personagem e expressões faciais excelentes, muito acima da média. Os caras gravaram do celular, pô. Qual é a Sei. desculpa da Ubisoft? Tá entendendo? Não, e chamaram um ao outro lá pelo Reddit, uma parada Cara, bem, então assim, entendeu? é isso que eu tô falando, cara. É. Esses jogos, essas empresas expõem a grande mídia de videogame. É. Que fica falando pra você que todo jogo tem que custar 200 milhões, isso aqui é mentira, é só mentira, pô. Sabe, é só mentira. E aí, ó, porque, de novo, os caras que fizeram o Clair Obscure, vários deles eram do Ubisoft, pô. Tá É, entendendo? porque um cara que saiu de lá, ele tava... Não, eu fui atrás, eu acho que é Sediado, um né? só. É É o o cara, diretor. o chefe, né? O Tá. diretor. É, o que importa. Assim, Mais de todos é é. ele, porque é ele que teve a ideia, tudo. E assim, eu fico pensando, eu já disse aqui isso. O problema é a Ubi olhar isso e falar como que a gente não aproveitou esse talento. Uhum. Porque é um talento que era deles. Tava e, ali. E saiu pra fazer esse jogo que vendeu milhões. Estouro. Pô, podia ter feito o jogo dentro da Ubi. Claro. Inclusive, você sabia qual que era o cargo Não dele? podia, na verdade. Qual que era o porque cargo? se ele fosse fazer dentro da Ubi, não seria o Clair Obscure. não seria. Porque aí ia entrar na máquina da Ubi que Isso. moe os jogos É. e sai aqueles jogos que a gente conhece. Ele cuidava de The Division 2, aí ele foi pra Tom Clancy, sei lá, coisas diversas, e aí colocaram ele como diretor de narrativa de um jogo que chama Might and Magic. É uma franquia antiga, mas hoje ele tem um jogo mobile que faz sucesso, sei lá, tipo, no leste asiático, sabe? É um Tá. jogo mobile, assim, daqueles mais gacha possível. Sabe? Então um é jogo qualquer diretor coisa. de narrativa de um jogo mobile X. Justifica, Tipo, porque ele gacha. falou que tava E quem entediado. que lida? É. Quem que liga pra narrativa do É, jogo cara. mobile gacha? Não, Já isso esse tem um explica muita talento- coisa de porque ele tava entediado. Então, você né? tem um talento muito gigante dentro da empresa e tá cuidando de um jogo, sabe? É. X. É, Pô, e às vezes eles não reconheceram o cara.
É, Vocês não sabiam que ele era tão incrível. Mas é o que você falou, Gui, ele entra... É perfeito, ele... Se ele fosse fazer um Clair Obscure dentro da Ubisoft, ele entra na máquina da Ubisoft, você falou perfeito. É inevitável. Ele entra naquele vórtice daquela fórmula, daquele jeito de trabalhar, não é nem dizendo mal, é dizendo assim, você segue as diretrizes da empresa. O meu ponto quando eu falo máquina é que a Ubisoft, pra mim, errou quando eles automatizaram a criação de games, no sentido que, tipo assim, é trabalho, Fórmula, sabe? Vamos entregar toque de escola. Linha de produção. Linha de produção. Faz Assassin's Creed, Far Cry, não sei o que, Watch Dogs, vai fazendo, faz. E aí vira uma máquina mesmo. Ele vai rodando e é só isso que ele faz, né? Vídeo. Aí, ó, esse é o vídeo da captura de expressões faciais do Clair Obscure. Olha isso, feito num fucking celular e é melhor do que tudo que a Ubisoft tem. Como é que muito pode? interessante, porque o iPhone, ele tem, né, por conta do Face ID, ele tem vários sensores na frente. Eu imagino que eles usem esses sensores pra não só isso, mas certinho. isso é... body capture que eles usam é o mais acessível. É o mais acessível body capture que tem. Da Amazon, porra. E isso aí é uma coisa da Unreal Engine, né? A Epic anunciou isso, né? Que a Unreal Engine iria ter essa funcionalidade. Então, a gente já tivemos muitas discussões aqui e o mundo inteiro falando sobre... Eita porra. Sobre o quanto a Epic, a Unreal Engine 5 ia ser boa ou não. Não caiu. Cadê a Caiu, Cross? não caiu a água? Não caiu. É o Cross. Porque se fosse o Cross... agora. Não, se fosse o Cross, teria caído. Não, se fosse o Cross, teria lavado o notebook. Teria quebrado o copo. Então, assim, a Unreal Engine 5, cara, é isso aí. Quem souber usar o potencial dessa ferramenta é incrível. Eu E com ainda as sou contra otimizações- ela. Como que você pode ser contra a Eu Unreal, sou cara? contra Eu a quero só Unreal, porque... cara. eu quero ver se Não. ela... Mas aí tem Não. uma parte dele, porque a Unreal tem muitos problemas e todo mundo tá culminando em só usar ela ali e é uma coisa meio... Tem uma ninguém galera sabe que usar sabe direito. usar, tem uma galera que Mas não quando sabe sabe, sai usar. uma coisa boa Aí, também, por né? exemplo, mas eu tenho mais um case de fracasso da Unreal. O Killing Floor 3. Eu fui atrás pra entender por que flopou o Killing Floor 3. Killing Floor 1 é um jogaço, o 2 foi bom, não foi que nem o 1. Aí o 3, o que aconteceu? Virou Unreal. Aí virou outro jogo. Não é Killing Floor, é um Killing Floor na Unreal, entendeu? O look and feel da Unreal é o único dela. E você percebe quando é Unreal, é meio estranho. E aí perde a identidade do jogo. Por isso que eu não gosto. Mas tem quem saiba usar. Eu não duvido que o Claire é um exemplo que usou bem, sabe? O Stalker 2 é um jogo que sofreu muito por causa da Unreal. Tem alguns jogos muito Porque é bons no complexo. Unreal. O Black Myth Wukong é um Black Unreal. Myth Kong também é Unreal. Mas Silent aí, então, Hill, mas Unreal, ele é né? um jogo que tem a performance bem difícil no PC, Isso. por causa do Unreal. Pode ver, todos esses Entendeu? jogos têm problema de performance, Sim. tem que cortar A muita Unreal coisa é no muito console. pesado, é É, muito Ele é pesado. pesado. Ele é pesado é aquela mesmo. solução, tipo, uma solução pra atender todos. E aí nada é exatamente otimizado ou, sabe, muito focado pra aquele produto. Inclusive, mó triste que esse CD Projekt Red vai deixar... Então, a eu Unreal fico pela- triste pela com isso, Unreal. cara. Eles tinham uma engine legal deles, sabe? Não é ruim a engine do Cyberpunk. E aí eles largam isso pra ir pra Unreal também. Todo mundo vai pra Unreal. A gente vai viver num mundo da Unreal. Mas assim, se tu pega a Unreal Engine 4 e a 3, cara, tem tudo quanto é tipo de jogo, pô. Negócio que eu acho que a galera ainda não aprendeu ela começou direito a a usar. errar na Eles 5. estão começando a aprender e a Epic vai continuar Esse fazendo. ponto, pra dar os meus 5 centavos aí, esse ponto eu acho benéfico, porque quanto mais pessoas se especializando em uma única engine, a probabilidade de você ter aprimoramentos maiores é muito maior também, né? Então, assim, se sim, populariza eu e a entendo galera isso. realmente faz um negócio focado, aí realmente eles vão conseguir tirar o que a engine Perfeito. precisa O negócio é que entregar, né? tem o que um negócio acontece, de o que custo parece, também. o que parece é que são poucas empresas que têm a engine proprietária que conseguiu evoluir direito, sabe? verdade. Tipo assim, a Rockstar conseguiu. A galera do Doom conseguiu. Do Doom, É, Id, verdade. Id, A Id Tech Havoc. é incrível. A Havoc até hoje é foda. também é. Até hoje é foda. Agora, mas a maioria que tem proprietário, Ubisoft, por exemplo, a EA, nossa. A Ubisoft, a EA, É um negócio motor que... já tá, né? a da Valve é incrível, né? A Source Engine. Não, pior que Não, mas o negócio é que tem outra coisa também, né? Você contratar o programador e ensinar ele a usar a sua engine é uma coisa. Você contratar um cara que já sabe mexer na Unreal Engine e ele vai mexer na sua empresa é outra coisa. Você corta tempo de desenvolvimento do verdade. jogo, você corta custos. Então eu entendo que isso é bom mesmo. Mas, pô, a engine faz parte da identidade do jogo, entendeu? Então, se o cara não sabe moldar a Unreal Exato, os caras... do jeito que Sim, tem que é isso ser, que tem que acontecer. ele vai ficar parecendo um jogo genérico. E a gente vai começar a ver um monte de jogo genérico. A Red Engine, quando saiu o Cyberpunk, não sei se você lembra, uma das coisas que eles falaram em press release e tal, é de como ela consegue renderizar verticalidade sem
sobrecarregar o sistema e tal. Tipo, eu não Sim. sei se uma Unreal tem algo assim. E até aquele canal More Law is Dead, que ele solta muito vazamento de placa de vídeo, PS5 Pro foi ele também. Ele entrevistou um cara da Epic falando que a Unreal 5 hoje, ela meio que foi pensada pra placa 6000 da NVIDIA, sabe? Aham. Que daqui 2 anos. Tipo, ela é muito pesada, muito pesada. E aí a gente chega num PS5 que é meio capado, já nasceu meio velho. Ninguém sabe, tá começando a otimizar melhor agora, né? É, o cara falou aqui muito outra engine que é muito boa, e ela é nova, se você for ver, é a RE Engine da Capcom. proprietária. Essa é muito boa Pô, também, essa eles proprietária. poderiam, né, É, mas pra terceirizar mundo pra aberto mais. é ruim, hein? O quê? Pra É. mundo aberto ela é capendíssima. Pois é, mas pro que consegue fazer é muito gente, bonito, no fim né? eu acho que é muito mais uma questão de quem tá mexendo na Com certeza, engine também do acho, que eu também a acho. engine em si. Total.